Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui. Vamos para a nossa terceira aulinha. Continuação da aula passada, porque na verdade essa aula seria uma aula só, mas como tem muito assunto, ela foi dividida em duas partes, né? Nós falamos na primeira aula sobre seres orgânicos e inorgânicos. E nessa aula nós vamos falar sobre os reinos. Vamos abranger um pouquinho mais, falar um pouquinho mais daquilo que nós falamos a semana passada, ok? Eu queria primeiramente dizer para vocês que eu estou muito feliz, né? Todo mundo mandou a respostinha lá, a presença, isso é muito importante, só pode ter 4 faltas, então eu, a Magali, a gente fica muito preocupada, né? Porque se vocês bobearem, imagina, perder, não dá, né? O básico 2 está chegando, vocês já estão meio caminho para o básico 2, nós já estamos em agosto, né? Mas esses meses aí vocês já podem dizer que estão no básico 2. Olha lá, já foi o preparatório, o básico 1 já está na metade, está chegando o básico 2. Olha como está indo rápido, né? E nós queremos fazer de tudo para vocês chegarem no objetivo de vocês. Então é por isso que a gente fica muito no pé de vocês, pedindo, olha as respostas, porque a gente na verdade quer colaborar, quer ajudar vocês, né, para ficar tudo bem, para ficarmos todos felizes, chegar no fim do ano e passar essa pandemia e um ano novo vindo aí, diferente, e vocês no básico 2. Isso que é importante. Então nós vamos começar a nossa aula, como sempre, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de termos, porque quantas pessoas gostariam de estar fazendo esse curso? Tem pessoas que têm ideia do que poderia ser, mas nem sabem aonde tem, não conhecem. Então, vocês têm que dar graças a Deus mesmo, porque conseguiram chegar na casa, conseguiram se matricular, já estão na metade praticamente do segundo ano, indo para o terceiro. Então, só agradecendo. Então eu vou fechar meus olhos, pedindo para vocês me acompanharem numa prece de agradecimento a Deus pela oportunidade que tem nos dado e também por todo o grupo espiritual da nossa sala, os mentores, os expositores espirituais, nossos orientadores, que tanto fazem para que nós possamos conseguir atingir a nossa meta. Rogamos a Jesus que a sua luz nos dê força, coragem, para que nós possamos chegar com alegria até o final do nosso curso esse ano, pedindo sempre a sustentação, o abraço fraterno da equipe que nos acompanha. E assim, em nome de Deus Pai, de Jesus, o nosso Mestre amado e querido, e em nome de toda a luz e todo amor, é que vamos dando início a mais uma aula. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá falar dos 3 reinos. Então, pessoal, é, todo mundo conhece, né? Desde a nossa adolescência, como eu falei, nas aulas de ciência, falávamos dos 3 reinos existentes: reino mineral, reino vegetal e o reino animal. Kardec nos apresenta a possibilidade de nós termos um quarto reino. Isso a nível de estudo espiritual, né? O reino hominal. Então nós pegaríamos o reino animal e separaríamos ele, tiraríamos os animaizinhos mesmo e levaria ao quarto reino, que seria o reino hominal. Então ficaríamos com o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então 3 ou 4, não importa, né? Mas nós vamos falar sobre eles. Então esses reinos, o que eles têm de em comum entre eles, quando nós falamos que nesses reinos nós encontramos seres orgânicos e seres inorgânicos. Os inorgânicos, aqueles que só têm a matéria, não tem mais nada, e os orgânicos, eles têm vitalidade, eles têm vida, essa matéria tem vida. Então, quando nós falamos de tudo isso, nós achamos uma coisa em comum aí entre eles. Seria o quê? Seria a matéria. A matéria é o elemento em comum entre todos os reinos. Esses 4 que nós falamos, né? O mineral tem a matéria dele, matéria sem vida agregada, matéria inerte. Nós temos o reino vegetal, que tem a sua matéria, tem vitalidade e tem instinto.
Só isso, um instinto mecânico, mas é um instinto. Tem. O reino animal, nós temos a matéria inerte, nós temos vitalidade, nós temos instinto e nós temos o princípio inteligente, uma inteligência rudimentar, muito, mas muito limitada, o reino animal. Agora, no reino hominal, aí nós já temos uma complexidade. Nós temos a matéria inerte, que é o nosso corpo, nós temos vitalidade, nós temos o princípio inteligente, que vai se transformar em espírito, que é o ser individualizado, pensante. Então aí nós temos um reino mais complexo, né? Quando nós falamos de vitalidade, de princípio inteligente, de pensamento, de individualidade, razão, intelecto, nós estamos começando a tornar a coisa mais complexa. Então, é por isso que Kardec achou melhor nós repartirmos esses reinos, acrescentar, na verdade, mais um reino, que é para nós falarmos do reino hominal um pouco à parte do reino dos animais. Falando então das plantas, das nossas plantinhas do reino vegetal, que é um reino bem abrangente, principalmente no nosso planeta, né? As plantas, elas têm a sua matéria e elas têm vitalidade e instinto. Um instinto puramente mecânico, não chega nem a ser um instinto natural, é mecânico. Elas não têm consciência de que existem. Elas não têm a mínima consciência da existência. Não têm percepção e nem dor, né? Mesmo aquelas que são chamadas as plantas sensitivas, que tem o nome de sensitiva, e também tem a dioneia. Então, quando nós falamos que elas não têm consciência, elas não têm existência, nem percepção, nem dor, porque as plantas não pensam. As plantas não pensam, né? A dioneia e a sensitiva são um tipo de planta que elas têm um instinto. Elas começam a ter um instinto. Naquele movimento que a dioneia principalmente faz de apanhar o bichinho que pousa nela. Porque a impressão que dá que as chamadas plantas carnívoras, que elas ficam lá de boca aberta esperando o bichinho passar para pegar. Na verdade, não. Na verdade, elas estão paradinhas, o inseto pousa e elas têm um quê na sua constituição íntima que lhe dá a possibilidade de abocanhar aquele animalzinho. Esse movimento que elas fazem é um instinto mecânico, ok? Nós não podemos falar que todas as plantas vão se movimentar, ou se nós formos retirar uma planta do solo, elas vão sentir dor. Às vezes a gente mesmo, né, acha, fica com dó, ai, tadinha da planta, tá doendo. Mas isso é uma percepção nossa. A planta, ela não tem essa percepção de dor. Para ela ter dor, ela teria que ter terminações nervosas, ela teria que ter células nervosas. Não tem, tá? Então vamos deixar bem claro. Nós falamos da classe das sensitivas, da dioneia, é porque são uma classe de vegetal que tem na sua constituição um quê de diferente que faz com que ela absorva aquele inseto quando ele pousa nela, ok? Nada mais que isso. Em mundos superiores, as plantas, elas são também melhor desenvolvidas, né? Em mundos superiores, elas são mais perfeitas, exuberantes, com cores bem definidas. Dizem até que com matizes de cores que nós nem conhecemos, que nós nem fazemos ideia que essa cor existe. Que o aroma das flores, o perfume é muito maior. Ou seja, elas têm uma apresentação diferenciada. Poxa vida, se aqui no nosso mundo, que é um mundo imperfeito, né? Que é um mundo ainda grosseiro, tem plantas que são, nossa, uma coisa mais linda, que nós ficamos de queixo caído, com perfume, com a beleza, com a cor. Vocês já pensaram em mundos mais superiores? Nossa, deve ser a coisa mais linda que tem, né? Dizem algumas literaturas espíritas que descrevem
Diz que o verde tem tonalidades de verde nunca vistos, tonalidades de todos os tons de cores, assim, numa vivacidade, numa presença que é a coisa mais linda. Então, nós vemos que lá nos mundos mais adiantados, mais desenvolvidos, a planta, o vegetal também ganhou um upgrade. Ele também tem a sua constituição melhor elaborada, mais bonita do que já nós conhecemos aqui. Voltando a falar dos animais, né? Voltando não, começando a falar dos animais agora, o reino animal e o reino nominal, nós vamos estabelecer as diferenças para ficar bem claro. Nós estamos falando de 3 reinos, então nós temos que saber o que cada reino representa. Então, o reino animal, o instinto que está na maioria dos animais é um instinto mecânico, como que eu falei. O instinto que predomina na maioria dos animais, na maioria, significa o quê? Que existe sim uma minoria que tem um princípio de inteligência muito pequeno, muito rudimentar, mas tem. Então vamos repetir. O instinto que predomina na maioria dos animais. Então nós sabemos que a maioria dos animais vivem, agem e reagem através do instinto. 100% instinto de sobrevivência, de tudo. De reprodução, eles fazem todos os ciclos da vida puramente instintivamente. Ninguém ensinou, eles não pensam, eles não raciocinam, nada disso. É instinto. Mas existe dentro desse reino animal certas classes de animais que têm um quezinho a mais. Eles têm um princípio de inteligência ali, começando a aflorar. Exemplo, os espíritos nos falam no cão, no cavalo, no elefante, no golfinho. Existem aí e mais outros que tem, né? Falam até do molúsculo, do invertebrado, do polvo, que tem pesquisas que dizem que o polvo ele tem movimentação assim de procura de alimento de uma forma mais elaborada, sabe? Ele elabora mais como que ele vai buscar. Então é uma coisa interessantíssima, né? Imaginar que um polvo tem uma certa inteligência, que ele consegue minimamente elaborar maneiras de buscar o seu alimento, é interessantíssimo, né? O mundo animal, na verdade, é uma surpresa, né? É uma surpresa. Temos muitas coisas maravilhosas, né? Por isso que a gente gosta tanto de animais, né? Então, esses animais que quando fazem algo de especial, fazem também, através da sua inteligência, pelo estímulo humano. Porque nós humanos, principalmente com o cão, nós temos a mania de humanizar os nossos cachorrinhos, né? A gente põe roupinha, a gente põe fitinha e põe perfuminho e tem pessoas até que fazem festa de aniversário, enfim, é tanto mimimizinho assim, porque eles são os fofinhos mesmo, que nós vamos dizer assim, nós não é que atrapalhamos, né? Mas nós mexemos ali numa coisa que a natureza já estabeleceu. E com a pequena inteligência que o cachorro tem, rudimentar, pequena em relação ao homem, né? Em relação ao homem, nós fazemos o quê? Nós adestramos, nós trabalhamos essa pequena possibilidade. Nós vemos que no circo os cavalos fazem aquelas marchas bonitas, né? Os elefantes, os macacos fazem coisas interessantíssimas, os cachorros. Então, são tudo o quê? Por atuação humana sobre aquela pequena inteligência que eles têm sim. Então, eles adestram aquele animal. Isso não significa, se você pegar aquele animal, tirar ele do convívio do homem e colocar ele de volta no convívio com os animais da raça dele, ele vai voltar a fazer o que todos eles fazem lá na raça dele. Com o tempo, ele vai voltar a fazer aquilo que ele nasceu para fazer, entendeu?
Então, essa inteligência dele ainda precisa ser uma inteligência estimulada, né? Tem que ter o estímulo do homem para ele chegar a fazer todas essas coisas aí. E tem pessoas que chegam até a dizer: nossa, o meu cãozinho é tão inteligente que eu acho que na próxima encarnação ele vai ser gente, né? Sem a menor possibilidade, sem a menor chance, né? Ainda não. Mas é porque realmente, hoje em dia, o homem se relaciona com certos animais de uma maneira muito mais íntima, domesticando esses animais, atuando naquilo que eles têm de pouco, que é a inteligência, mas tirando proveito disso e fazendo coisas incríveis, né? E os animais têm uma série de coisas que cada raça faz do seu jeito, que nem assim a linguagem dos animais. A gente imagina, será que os animais conversam? Sim, conversam de uma maneira especial deles, que nós nem imaginamos qual seja, mas existe sim. Os pássaros através do canto, né? Às vezes a pessoa imita um pássaro e o pássaro está por perto e responde, né? Tem um papagaio que tem é repetitivo, né? É repetitivo, é condicionado, mas ele repete aquilo que nenhum disco e fica e fica e fica. Mas também se você levar o papagaio para o mato e deixar ele lá, ele vai voltar ao seu habitat natural, às condições naturais dele. Ele vai parar, precisa ser estimulado. Então, nós vemos que todos esses animais têm esse condicionamento direcionado pelo homem, porque ele não pensa. Se ele não pensa, ele não tem livre-arbítrio. O animal tem livre-arbítrio, Lenira? Não, o animal não tem livre-arbítrio, porque para ter livre-arbítrio, ele precisa ter consciência da individualidade dele e precisa pensar, precisa ter o pensamento. Não existe isso, não existe isso, né? Então, a comunicação, que eu estava falando dos animais, deles responderem aos nossos estímulos, tudo isso faz parte de diversas raças. A baleia tem um canto dela dentro da água para chamar o filhote ou para se reunir com as outras baleias. O golfinho também tem, todos eles têm um repertório, um vocabulário deles, né? Mas que não passam pela razão. Eles não fazem isso, é um instinto, é a natureza deles, porque livre-arbítrio eles não têm. Tá? Então, eles são restritos através dos atos da vida material, das necessidades dele. Por exemplo, um filhote de animal selvagem, vamos supor assim, um filhote de leão. Se você retirar um filhote de animal selvagem dos pais, da mãe, bem cedinho, bem quando ele nasceu, e levar ele para um lugar bem distante, ele vai se desenvolver e ele vai fazer tudo o que os leões fazem na idade e na fase que for necessária. Ele vai reproduzir, ele vai dar a luz aos seus filhotes, ele vai ensinar os seus filhotes, ele vai desgarrar os filhotes dele na idade certa, sem nunca ter vivido com os pais, para aprender isso. Então é uma coisa que vem com o animal, é um instinto da raça, né? De conservação, de buscar o alimento. Como que aquele animal aprende a caçar se ele não estava com o pai, com a mãe e ficou até uma certa idade? É uma coisa que, né? Tem que haver ali esse componente de instinto. O animal não faz maldade. O animal não tem nada a espiar, né? O animal, por mais que nós vemos os animais ferozes caçando, mas eles caçam para sobrevivência, né? Eles não caçam puramente só por prazer. Eles caçam para respeitando a cadeia alimentar. E mesmo assim, quando ele ataca o outro animal num lugar onde ele sabe que ele vai matar. Ele não tem prazer com a morte daquele animal, ver aquele animal agonizando. Não, ele não está pensando nisso, ele não tem maldade. Ele só está agindo de acordo com a natureza dele, com o instinto dele, né? Ele tem que sobreviver. Então ele mata para isso. Mas a gente vê na natureza os animais um ajudando os outros. De vez em quando acontecem
uns vídeos que tem por aí, nossa, sabe, um animalzinho puxando o outro para tirar da estrada, gente, coisas assim, né? Tem ali dentro, como a gente fala, aquele princípio, né? Que não chega a ser um espírito. Fala assim, o animal tem espírito. Não, o espírito não. Mas ele tem um princípio independente que poderíamos dizer que é a sua alma, que é a alma do animal. A alma do animal. Então, o princípio inteligente, ele se desenvolve através do livre-arbítrio, do pensamento, do intelecto, para se transformar num espírito. Espírito. O princípio inteligente é o embrião do espírito. E o animal tem esse embrião e fica nisso. Não desenvolve. Fica nisso. Quem vai desenvolver vai ser o homem. Por isso que Kardec separou aqui o reino nominal do reino animal, para nós podermos compreender aonde um para e da onde o outro continua. Então, o animal, ele tem o princípio assim, independente dele próprio, que não chega a ser um espírito, uma alma, vamos assim dizer, uma alma. Tanto é que quando o animal desencarna, os espíritos que são responsáveis por lidar com os animais e fazer todo esse trânsito de encarnar e desencarnar dos animaizinhos, eles são trazidos em seguida para reencarnar. O animal não fica no plano deles, lá no plano espiritual também, mas no lugar próprio deles, muito tempo. É quase que imediata. Eles são trazidos novamente para reencarnar, para continuar fazendo o seu desenvolvimento. E o desenvolvimento dos animais, ele continua. Aqui não. Aqui ele tem uma limitação. Mundo de provas e expiações. O animal, ele vai até aquele limite. Não é que nem o homem que pode ir além. Mesmo no mundo de provas e expiações, o homem pode ir além. O animal não, ele estanca ali. Ele estanca ali. Ele tem o estímulo do homem, que isso facilita muito. Ele tem todo um entorno, conforme o mundo vai evoluindo. Imagina os animais numa época, há 2 séculos atrás, e esses mesmos animais hoje num mundo totalmente diferente. Existe um estímulo que também auxilia na progressão do animal, mas é uma coisa imperceptível. Agora, mundos superiores, como eu falei das plantas, que tem lá plantas maravilhosas, lindas, perfumadas, existem também lá os animais. E os animais, eles não são como os daqui. Eles também ganharam a sua progressão, também ganharam um upgrade, né? A gente não sabe como é que é. Tem algumas literaturas que trazem alguma coisa, mas também eles têm um desenvolvimento de acordo com o mundo que eles estão, ok? Assim como nós também vamos para mundos espirituais melhores, como nós desenvolvermos, a nossa matéria também vai ganhar uma configuração melhor, os animais também têm essa melhoria em outros mundos superiores, ok? Eu queria contar para vocês sobre esse negócio da humanização dos animais, como acontece. Tinha um filósofo grego, que eu não me lembro o nome agora, e que antigamente não tinha palestra, não tinha cinema, teatro, era uma coisa muito no começo, mas tinha os sábios, os filósofos da época, que eram convidados pelas comunidades para falarem sobre alguma coisa. E todo mundo se reunia, sentava e ficava ouvindo. Era a distração da época. Então, esse filósofo, que eu vou trazer o nome para vocês, eu vou procurar, ele foi convidado para falar sobre educação. Né? Um núcleo de pessoas lá da época chamou ele e falou: olha, nós gostaríamos que você fizesse uma palestra para nós sobre educação. Aí ele pegou, pensou, ele falou assim: olha, eu vou precisar de 3 a 4 meses, 5 meses para fazer isso. Eu falei: nossa, mas você é um filósofo, você é um entendido? Pensei que você ia fazer amanhã. Ele falou: não, para falar sobre educação eu vou precisar de um tempo maior. Quando eu estiver pronto, eu comunico. Aí passou lá vários e vários meses e ele falou assim: agora eu estou pronto para falar para vocês de educação. Aí todo mundo falou: nossa, vai ser uma palestra maravilhosa. Demorou tanto tempo. Então se reuniram, aí tinha mais pessoas, todo mundo curioso para ver.
Aí ele armou como se fosse um pequeno quadrado, um cerco, um ringue, e aí ele soltou duas lebres, dois coelhos, e em seguida soltou dois cães enormes. Diante daquela plateia, os cães avançaram sobre as lebres, os coelhos, e estraçalharam os coelhos. Foi sangue para todo lado. A plateia ficou horrorizada, todo mundo queria até sair, né? Aí ele falou, calma. Aí ele mandou que se limpasse tudo. Falou para todo mundo ficar calmo, todo mundo se sentou. Aí ele soltou de novo mais duas lebres. Aí todo mundo já ficou na cadeira assim, em pé, né? Falou, meu Deus, vai começar tudo de novo. Aí ele fez entrar dois cães enormes, iguaizinhos àqueles cães da primeira vez. Pois não é que os cães ficaram cheirando em volta daquilo lá, foram perto dos coelhos, cheiraram, os coelhinhos pulando para lá para cá e os cães para lá para cá, e não aconteceu nada. Aí o filósofo chegou para a plateia e falou, isso que vocês estão vendo, isto é educação. Isto é educação. Ele falou, os cães foram alimentados da mesma forma, os dois são da mesma raça, né? Só que dois deles foram educados, foram manipulados, tiveram o estímulo do homem para interagir com os coelhos. E os outros dois ficaram só no mesmo lugar e não tiveram essa aproximação do homem, esse ensinamento, essa educação, esse adestramento. Então, olha que interessante. Isso para falar para vocês, dar um exemplo para vocês, de como o grau de inteligência do animal, ele precisa ser estimulado, né? Esses animais que deram aquele exemplo de não agressividade, se eles voltarem a ter convívio com os outros dois cães por muito tempo, eles vão voltar à natureza deles. Mas enquanto os animais ficam em contato com os homens, a tendência é de nós vermos essas coisas lindas aí, fazendo coisas maravilhosas. Mas os animais têm sim, eles têm amor uns pelos outros, eles têm compaixão, eles têm muitas virtudes que nós, os seres intelectualmente superiores, às vezes não temos. Nós vamos falar disso lá do outro lado. Nós já falamos então da alma, que o animal então tem assim uma espécie de alma, que ele reencarna quase que imediatamente a sua morte, que em mundos superiores eles também têm uma configuração de acordo com o mundo que eles estão, então bem melhor do que o nosso, né? Então agora nós vamos entrar no mundo hominal, no reino hominal. Então, o princípio independente que eu falei do animal, que seria a sua alma, no homem passa a ser o princípio inteligente. Lembra que eu falei do princípio inteligente, espírito? Então, o homem, lá quando ele foi, né, no comecinho da existência dele, ele é por instinto. Lembra que eu falei para vocês? Por instinto. Se ele, na convivência deles lá, era instinto, tá com fome ia pegar, que nem aqui. O leão tá com fome, ele vai caçar. Se tem um outro leão comendo lá, ele avança e vai disputar. Era a mesma coisa. Por quê? Porque o homem ainda não tinha desenvolvido o quê? O seu intelecto, a sua individualidade, o seu pensamento. Ele ainda estava agindo sob o efeito do instinto. À medida que o homem foi se desenvolvendo, o princípio inteligente, aquele embriãozinho, que no animal ainda fica lá no embrião, rudimentar, no homem ele vai caminhando. De encarnação em encarnação, aquilo vai aumentando. E o homem vai se transformando. Ele vai pouco a pouco amadurecendo, adquirindo pensamento, razão, individualidade e livre arbítrio. Isso vai se dando aos poucos. Quando o homem chega nessa condição do livre-arbítrio, é que ele tem noção do bem e do mal, coisa que o animal não tem. Ele não desenvolveu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando você aprende o que é certo e o que é errado. Então,
princípio inteligente no homem da caverna, ele teve uma progressão. Durante várias e várias reencarnações, aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Às vezes não é perceptível, porque a gente diz que a natureza não dá saltos. A gente vê que a coisa se transformou depois que ela já está transformada, mas levou um tempo para chegar naquilo. Então o homem foi desenvolvendo aos poucos o pensamento, a percepção de individualidade, ele foi transformando o seu intelecto e com isso ele foi transformando o princípio vital dele no espírito. Quando se estabelece a individualidade, o pensamento, o raciocínio e o livre-arbítrio, nós temos então o homem completamente formado, podemos dizer que aí ele começa o processo de humanidade. Por que ele começa o processo de humanidade? Maneira de se dizer. Ele debuta, vamos assim dizer, porque a partir dali o reloginho dele começa a contar. Tudo que ele fizer de certo será contado e o que ele fizer de errado também será contado. Aí ele passa a ter karma. Porque se nós agimos mal, escolhemos as coisas ruins, nós reencarnamos para quê? Para consertar. E é a partir daí, do livre-arbítrio, o espírito completamente agora situado ali na matéria, com o seu intelecto, com a sua inteligência, ele vai começar a sua caminhada na humanidade. Por isso que a gente fala que aí o homem ingressa na humanidade propriamente dita. Porque aquele embriãozinho que era o princípio inteligente se transformou no espírito propriamente dito. Aí ele tem um espírito que vai ser responsável daqui para frente por tudo o que fizer. Todas as suas atitudes vão ser inteiramente da responsabilidade dele. Se ele escolher fazer as coisas certas, bom para ele. As coisas erradas, vai ter que voltar e fazer as coisas certas. Por isso que o número de reencarnação depende muito dos caminhos que nós escolhemos. Quem escolhe logo, cedo, as coisas certas, vai ter menos reencarnações. Dizem que Jesus foi um espírito desse, que a ascensão dele se deu, assim, em número de reencarnações, ele não precisou rever muitas coisas, ele foi um espírito que evoluiu rapidamente. Mas isso nós estamos falando de Jesus, né? Nós vamos aqui no nosso passinho, na nossa caminhada, porque o Espírito é eterno, nós temos a vida inteira, nós temos a eternidade, né? Para evoluir. E, falando em evolução e eternidade, os Espíritos dizem também que o Pai escolheu a raça hominal para chegar até ele. Então você vê, vem o mineral, o vegetal, o animal, aí vem o homem que já está completo. Todo o desenvolvimento que começou lá na matéria veio ganhando vitalidade, veio ganhando isso, veio ganhando aquilo, veio ganhando. No homem ele se completa com o livre-arbítrio e com o intelecto, e aí ele começa a fazer a sua caminhada para chegar até a casa do Pai. Muito, muito bonito isso, né? Então, lembrando que a Terra não é necessariamente, isso é uma coisa que traz muita dúvida às vezes, muitas pessoas perguntam, que a Terra não é necessariamente o ponto de partida de um espírito. O que quer dizer isso? Que quando o espírito ou o princípio inteligente, que muitas vezes a casa do Pai tem muitas moradas. O mundo existe desde sempre. O nosso planeta é um planeta relativamente jovem. Isso significa que sempre existiram vários planetas. E humanos, criação divina, sempre existiu. Então haviam outros orbes em que havia progressão. Os minerais, os vegetais, os animais, os homens também faziam a sua progressão. E dizem os espíritos que é nesses mundos que o homem tem as suas primeiras encarnações. Ok? Que ele é colocado diante da matéria, dessa matéria, de formato hominal.
ok? Formato hominal. Então, pode acontecer em outros mundos, não necessariamente na Terra. E tá aí uma coisa que os espíritos falam para Kardec, que é segredo de Deus, que nós ainda não estamos prontos para que muita coisa nos seja revelada. Só falaram que para nós basta saber que necessariamente a Terra não foi o primeiro lugar onde nós já estivemos. O começo do começo do começo, tem vários outros planetas aí que nos deram vamos dizer assim, moradia, né, para nós efetuarmos. Depois passamos também a reencarnar aqui na Terra e por aí adiante. Então, nós podemos dizer até que nós já chegamos a ser extraterrestres. Vai saber, né? Se os espíritos falam que não necessariamente o ponto de partida da primeira encarnação humana pode não ter sido na Terra, então pode ser que a minha, por exemplo, pode ser que a minha primeira encarnação foi dada lá no determinado. Mas também pouco importa da onde nós partimos. Nós temos que estar preocupados agora, é onde nós temos que chegar. Porque nós saímos da mão de Deus e voltamos para a mão dele. Então nós temos que fazer esse caminho de volta. Então nós estamos na travessia. Olha, se nós olharmos para trás, olha quanta caminhada nós já fizemos, né? Então é importante para nós temos que saber, ter o conhecimento, ter ciência de tudo que nos aconteceu. Mas que a nossa preocupação tem que ser assim, ó, olhar para frente, para onde nós vamos chegar, porque o Pai nos criou a forma humana para que nós chegássemos até Ele. Então, embora pessoal estudar, aprender, evoluir, né, saber fazer as escolhas do bem, né, para que nós possamos chegar rapidinho, que nem Jesus, até a face do nosso Pai. Sabemos também agora do homem, sabemos não, os espíritos nos informaram que nós temos duas naturezas. Por que Kardec perguntou para os espíritos, no livro dos espíritos, se o homem tinha duas almas? Aí eu falei, não, lógico que não. É individual. O homem tem sim duas naturezas, que é animal, que faz parte da matéria, né? E a espiritual. Nós temos duas partes dentro de nós. Nós somos uma junção de duas partes, uma parte material e uma parte espiritual, uma parte divina, e a qual permanece sempre a divina. A material sempre tem que recomeçar, porque ela não dura muito. Agora, a divina espiritual, ela é permanente, ela é eterna. Então, os espíritos falaram que duas almas não, nós temos duas naturezas, né? E é através dessa duas naturezas que os espíritos nos falaram sobre o comportamento do homem. Muitas vezes nós não falamos assim, que determinada pessoa cometeu atos insanos, que a gente fala assim, nossa, nem parece que é um ser humano, parece que é um bicho, que é um animal. E agora a gente sabe que nem os animais fazem coisas assim, aterrorizantes, eles fazem apenas aquilo que está no instinto deles, para a sobrevivência deles, né? O homem comete coisas insanas, aberrações, que a gente fala, mas como é que pode, né? Tem intelecto, tem inteligência, como é que faz? Instinto. O instinto, nós não falamos que o instinto, ele migra para a inteligência, né? E que no começo era instinto, e às vezes aquele instinto se une com as imperfeições do homem. Agora vocês imaginem um instinto aliado com as imperfeições, egoísmo, a ruindade mesmo, né? Orgulho, vingança, ódio. O ser humano é capaz de cometer atos que realmente nós não falaríamos que um animal teria cometido. E a gente às vezes até está ofendendo os animais, porque os animais não fazem isso, eles são muito amorosos entre si, eles se protegem, né? Mas o homem não. O homem é capaz de cometer atos insanos, desumanos, como se ele fosse composto de duas coisas. Uma hora ele é um homem, outra hora ele é um ser animalizado, no sentido de ruindade, de agressão, de agressivo, né? Então, é nesse ponto que Kardec explicou sobre as duas naturezas do homem, né? E falando dessa natureza do homem, falando desse instinto do homem que ele põe para fora,
Tem a terceira e última parte da nossa aula, que é muito interessante. Eu, principalmente, na minha época de aluna, quando me falaram sobre isso, eu fiquei espantada, porque eu nunca tinha ouvido falar. Mas talvez vocês já tiveram ouvido falar, porque na minha época, lá, 30 anos atrás, quando eu fiz o curso, não tinha internet e a comunicação era mais fechadinha um pouco, né? Hoje se fala de tudo. Eu estou falando da metempsicose. Nome bonito, né? Metempsicose. Mas o que seria essa metempsicose? É uma teoria que diz que o homem, depois de ser homem, o espírito dele pode voltar e ele pode nascer um animal. Olha que absurdo, né? Então, a metempsicose é a teoria que diz que o espírito de um homem pode vir a encarnar em um animal. Aí os espíritos falavam para Kardec: de jeito nenhum. Isto é impossível. Seria uma imperfeição divina. Porque o homem não regride. Tudo que o homem conquista, ele mantém. Ele não volta para trás. Ele só anda para frente. Lembra que eu falei que o espírito volta para o plano espiritual, levando tudo que ele aprendeu? E quando ele reencarna, ele começa do ponto que ele parou. Ele traz tudo que é dele. O que nós conseguirmos amealhar através dos nossos esforços, estudo, virtudes, é nosso, é tesouro nosso, é conquista nossa. É o que eu costumo chamar das pérolas que nós vamos ajuntando durante as nossas vidas. Isso é nosso. Então, jamais Deus criaria o homem para chegar até ele e faria ele regredir a ponto de nascer um cachorro, uma borboleta, um sapo, alguma coisa assim. Existem culturas como a indiana, por exemplo, que acredita nisso, né? Eles têm uma devoção até pelos bichos, porque ele acha que de repente meu pai pode voltar numa vaca, num pássaro, mas os espíritos eram para Kardec, de jeito nenhum, absolutamente, nem pense nisso. Então a metempsicose é aquela teoria que diz que o espírito de um homem pode voltar a reencarnar no animal. Então, vamos aqui dizer, esse nominho muito bonito, mas não tem nada a ver. A criação divina foi elaborada para evoluir, jamais regredir. Nós temos que chegar à nossa plenitude e nunca regredir. Então, portanto, a metempsicose seria, na verdade, se ela houvesse, poderíamos chamar, como eu falei, de uma imperfeição divina, o que não acontece. Deus é perfeito e isso jamais irá acontecer. Então, gente, aqui eu fico, né? Eu paro por aqui. A nossa matéria de hoje foi toda explanada. Eu vou postar as questões, né? Facinhas. Vocês foram, assim, precisos nas respostas. Parabéns, ficou muito bom ali. E novamente eu vou postar. E vocês só tomem cuidado para não perder o dia, por favor. Porque eu falei para vocês, eu quero entregar a listinha com o nome de cada um de vocês para a secretária do Básico 2. Então, vocês já estudem o Básico 1, mas já lá com o objetivo no Básico 2, ok? Então, eu espero vocês no WhatsApp, ou por e-mail, ou por áudio, ou como eu falei lá, até por sinal de fumaça. Mas, por favor, pelo amor de Deus, mandem as respostas, porque a gente fica muito feliz quando a gente vê a presença de vocês lá, ok? E quanto ao vídeo, vocês vejam e revejam quantas vezes forem necessárias, entendeu? Até para responder mesmo as questões. E vamos aprender porque é muito bom, viu? Uma boa semana a todos, de bom estudo e até segunda-feira